Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o dia de hoje. Hoje foi um sábado e hoje muitas lembranças aconteceram. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você faz quando uma oração não é respondida? E mais do que isso, o que você faz quando ela é respondida? Você consegue reconhecer quando a sua oração ela é respondida? Então, assim, sábado, eu e minha família, nós vamos para a igreja e hoje foi o primeiro dia que nós fizemos isso desde que o Thomas descansou. E eu e minha esposa estávamos nos sentindo relativamente fortes. Até então, as coisas elas têm acontecido, a gente tem tocado a nossa vida, a saudade está ali a todo momento. Já entendemos, como eu disse, que a saudade vai estar ali. Então, às vezes um cheiro, às vezes uma lembrança, às vezes um objeto, às vezes uma música nos traz a saudade do nosso filho e às vezes a gente se pega chorando. E hoje foi um desses dias. Então, quando nós fomos para a igreja, achávamos que estava bem, estávamos fortes, mas quando cheguei em frente à igreja, uma irmã me abraçou e ali eu já senti que meu castelo não estava muito forte. E assim que eu dei os primeiros 3, 4 passos na igreja, um outro irmão me puxou, me abraçou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, força, irmão. E quando ele falou força, parece que a minha força deixou de existir. E aí meu castelo caiu. E aí naquele mesmo momento eu não consegui nem ir para frente. Eu só virei de costas e saí da igreja e fui para o carro orar. E enquanto eu estava lá no carro, uma outra irmã muito querida, muito amiga nossa ali, com um filhinho pequeno, também amiguinho do Thomas, me viu lá, foi lá, abraçou e aí que eu chorei de verdade. Mas não são lágrimas de desespero. Não são lágrimas de angústia. São lágrimas de saudade. E a saudade ela vai ficar aí até o dia que eu for descansar também. Mas eram lágrimas de saudade apenas. A angústia não estava naquelas lágrimas, o sofrimento não estava naquelas lágrimas, o desespero não estava naquelas lágrimas. Então, eu tive essa lembrança, né? Foi uma lembrança muito forte. E foi forte porque ontem eu estava lendo um texto e estava lendo algumas coisas e cheguei num texto que eu quero compartilhar aqui com vocês, Isaías 57, que ele diz assim, ó. Eu vou ler só o final do versículo 1 e o versículo 2, tá? Depois você leia o texto inteiro, se você puder. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansa no seu leito os que andam em retidão. Então, o justo é levado antes que venha o mal. E meu filho foi levado com 5 anos de idade. E com 5 anos de idade, nós vivemos muitas coisas. E eu falei um pouquinho que em algumas orações eu pedia para Deus algumas coisas relacionadas com esse mundo, riqueza inclusive, que Deus aumentasse ali minhas fronteiras, me desse mais recursos. Mas de todas as orações, tinha uma que era principal, e principalmente quando nós fazíamos em família, ela sempre existia, mas mesmo quando não em família, quando eu no particular, essa oração ela foi a minha principal desde que eu tive o Thomas e o Thales. Senhor, guarda os meus filhos, protege-os para o teu reino, nos dê sabedoria, a mim e a Cíntia, para que nós possamos guiar essas crianças no teu amor até que o Senhor volte. Então, essa era a nossa principal oração. E quando eu fui para a igreja, eu lembrei que a última vez que eu fui para a igreja com o Thomas ele sempre nos surpreendia em muitas coisas. E ele me surpreendeu onde ele foi espontâneo em fazer uma oração pública. Foi a primeira oração pública que ele fez na igreja. Ele já tinha orado aqui em casa, né, em alguma reunião de família um pouco maior, mas sempre num círculo muito próximo. E dessa vez ele fez uma oração pública. Foi uma oração linda. Eu sinto não ter gravado, porque eu nem sabia que ele ia fazer essa oração. Foi muito espontânea dele. E quando ele orou, ele fez uma oração tão linda, tão singela, vindo do coração de uma criança. E ali eu percebi que Deus havia respondido à minha oração de me dar sabedoria para que eu pudesse criar os meus filhos para o encontro do Senhor. Então, quando eu li Isaías, eu percebi que
Deus permitiu que ele descansasse antes que viesse o mal. E quando ele descansou, em alguns momentos eu falei para algumas pessoas, olha, eu perdi meu filho. E hoje minha visão é diferente, minha visão não é de que eu perdi o meu filho, mas de que meu filho ele entrou na paz, ele está descansando no Senhor. E eu vou reencontrá-lo. Eu fico pensando que eu poderia perder o meu filho se, quem sabe, ele continuasse no mundo e lá na frente ele tivesse conhecido coisas erradas, se afastado de Deus, se afastado do amor de Deus, negado esse Deus, feito mal a outras pessoas. Aí eu poderia dizer que eu perdi o meu filho, mas eu não o perdi. Ele está descansando no Senhor. E quando eu me sinto fraco, Paulo também se sentiu fraco em algum momento. Se você ler lá 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não estou enganado, deixa eu achar aqui. Mas Paulo, ele fala bastante sobre estarmos fracos. Isso mesmo. 2 Coríntios 12. Paulo fala sobre um espinho na carne que ele tinha. E esse espinho ele pediu para Deus algumas vezes para que tirasse esse espinho. Não vamos entrar na discussão do que era esse espinho. Mas Paulo diz o seguinte no verso 9. Depois de ele ter clamado para Deus 3 vezes, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Porque quando eu me achei forte, quando o irmão disse força, irmão, eu percebi que a minha força não era nada. Né? Ali estava falando de uma força emocional, mas é por causa disso, porque a nossa força, ela não é nada, seja emocional, seja uma força física, seja até mesmo uma força, algumas pessoas se apoiam muito na sua força financeira. Então, a nossa força, seja ela qual for, ela não é nada, e nós precisamos de Cristo. E muitas vezes nós só reconhecemos que precisamos de Cristo quando estamos na fraqueza. Então era isso que Paulo percebeu. E é isso que nós precisamos perceber. A nossa força não é nada. As coisas que nós temos nesse mundo não são nada. É Deus que nos fortalece. E é por isso que é na nossa fraqueza que nós podemos buscar aquele que pode todas as coisas. E aí ele continua. De boa vontade, pois, me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Então eu perguntei, né, no início, o que você faz quando Deus não responde às suas orações? Então, quando eu estava no hospital com Thomas, eu orei muito e muitas vezes eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor pode, por que o Senhor não faz? E eu achava que Deus não estava me respondendo naquele momento, senti o silêncio de Deus. Fui na Bíblia e eu percebi que Deus ele estava com cada pessoa na Bíblia que em algumas situações não o perceberam. Davi, vários salmos eu vi de Davi e vários salmos, em alguns ele agradecia a Deus pela vitória, mas em tantos outros ele falava: Senhor, cadê o Senhor? Porque eu estou passando por isso e o Senhor não age, o Senhor eu não te ouço, o seu silêncio. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, em muitos momentos também clamou ao Senhor: por que eu não estou te ouvindo? Embora Deus estivesse lá. O próprio Jesus, quando ele estava carregando os nossos pecados, pecado do mundo inteiro, o meu e o seu, ele não conseguiu enxergar o Pai e ele clamou: por que me desamparaste? O Pai não havia desamparado, o Pai não nos desamparou. Então, eu não perdi o meu filho. E a minha oração que eu achei que não foi respondida, hoje eu entendo que ela foi respondida, eu só não consegui perceber. E hoje, ao ir para a igreja, eu tive essa lembrança e percebi: eu não perdi o meu filho. Ele só está descansando no Senhor. Ele me precedeu nisso. Ele está descansando no Senhor. Olha só que bonito, né? E eu me alegro na promessa do reencontro. Eu estava falando com minha esposa: olha, eu sempre imaginei o céu, como que vai ser, como vai se encontrar Jesus, mas tem algo agora assim que, nossa, eu tenho muita vontade. É de encontrar o Thomas. Eu não sei como vai ser esse encontro, mas ele vai ser lindo também.
E eu vou ser eternamente grato a Deus por esse reencontro. Então, vamos ter fé no nosso Senhor Jesus, nas suas promessas. As lágrimas, elas podem vir porque a saudade ela é muito forte, mas elas vêm carregadas de esperança também. Então, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, se tem gente que assistiu, que vai assistir, mas se por acaso esse vídeo chegar em alguém que perdeu alguém, que tinha essa impressão que eu perdi alguém, olha, reflita sobre a vida, veja se você de fato perdeu essa pessoa ou se ela só está descansando no Senhor Jesus, esperando o reencontro que Deus nos prometeu. Então, não viva um luto de desespero, um luto de, nossa, as minhas orações não foram respondidas porque eu pedi para que Deus fizesse isso e aquilo, e Deus não curou, Deus não salvou, Deus não fez isso, não fez aquilo. Porque por mais que Deus fizesse, até quando? Mais 5 anos, mais 20 anos, mais 50, 100 anos? Em algum momento, novamente descansaríamos. Mas a promessa de Deus é para a eternidade. Então, essa é a minha esperança, eu gostaria de compartilhar ela com vocês. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.